Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula aqui em nosso canal e hoje a nossa temática é penal. Então vamos lá, só para que vocês entendam aonde nós estamos nos estudos aí do direito penal. Geralmente o direito penal nos cursos de direito eles são divididos em 4 períodos. No direito penal 1 e 2 estuda-se a teoria geral do direito, que é aquela encontrada na parte geral do Código Penal, nos artigos entre 1 e 120. Pois bem, esse tema que nós vamos estudar hoje, teoria geral, iter criminis, desculpem, ele é um dos últimos temas do direito penal 1, de quando se estuda o direito penal 1, que é aquele que trata da teoria geral do delito. O direito penal 2 vai estudar a teoria geral da pena. Então, delito e pena. Então, preceito primário e preceito secundário do tipo. Então, olha só, hoje nós vamos estudar o iter criminis, que é a caminhada do crime. Quando que uma conduta começa a ser considerado crime, quando que ela é tentada e quando ela é consumada no direito penal brasileiro. Então, é isso que nós vamos estudar na aula de hoje. Então, vamos lá? Vamos estudar esse que é o chamado iter criminis, ou os passos do crime. Vamos lá com a gente, olha só. Então a conceituação é exatamente essa, são os passos do crime, as etapas que vão desde a cogitação, desde o momento em que a pessoa pensa em cometer um crime, até o momento de sua consumação. Em alguns casos, estendendo-se até o que a gente chama de exaurimento. Então vejam só, eu vou trazer uma linha do tempo aqui para que a gente tente se localizar de maneira mais simples. Então vamos lá, tudo começa na cogitação. Tudo começa na cogitação. Claro, nós vamos ter alguns crimes em que não se cogita cometer, mas eles são os crimes de impulso. Nós vamos ver lá na frente a definição do que são esses crimes também. Então, olha só, a primeira etapa é a cogitação, quando alguém pensa em cometer algum crime. Essa é a etapa interna. A etapa interna não é punível no nosso direito. Então, vejam só, quem pune o pensamento pode até ser no âmbito religioso, por exemplo. Olha, um pensamento pecaminoso, enfim, né? Para quem é desta vertente, desta religião, por exemplo, catolicismo, né? Então, o pensamento pode até ser pecado, mas não é crime. Então, a partir do momento que ele sai do mundo da cogitação, inicia-se a etapa externa. E vejam, a etapa externa, essa sim é punível. Esta sim é punível, tá? Em alguma medida, as etapas iniciais, que são os atos preparatórios, e alguns outros crimes, só nos atos de execução que vai se ter a punição. Então vejam, o iter criminis, ele começa na cogitação, pode ser punida a preparação na etapa externa, mas, via de regra, só vai ser punida a partir do momento que se inicia a execução do crime. Então veja, a pessoa pensa, prepara, executa e consuma o crime. Então, essa aqui é o que a gente chama de iter criminis. Aqui nós temos toda a caminhada de um crime. Então, vou dar um exemplo bem simples. Um crime de homicídio. Então, uma determinada pessoa pensa, eu quero matar o meu desafeto. Não gosto daquela pessoa, vou matar. Então, vamos lá. Essa é a etapa da cogitação. Ela não vai ser punida no direito brasileiro. Simplesmente a cogitação não é punida. Então, um pensamento, eu quero matar, eu quero bater, enfim, isso não é punido. A partir do momento que iniciam-se os atos preparatórios, pode ou não ser punido. Olha só, se a pessoa pega uma faca, e pensa, eu com essa faca vou matar meu desafeto. Olha, o ato de ter ou comprar uma faca não é crime no direito brasileiro. Então, este ato preparatório não seria punido. Diferentemente, seria comprar uma arma de fogo ilegal. Vejam, ia ter a punição, porque autonomamente aquela conduta que é preparatória para o crime principal seria punida. Então, não seria punido o homicídio que se pensou, mas teria-se a punição para o ato preparatório criminoso, tá? Então, vejam, mesclaram-se dois crimes
nesse exemplo que nós demos aí, tá? Então, olha só, execução, aí sim é punível. Então, uma execução que chega à consumação, nós vamos ter a punição do crime em si. Então, a pessoa disparou e acabou por matar o seu desafeto. Então, nós temos um crime consumado. A pessoa comprou uma arma, disparou e matou, nós temos o crime aperfeiçoado, nós temos o iter criminis completo. A pessoa comprou uma arma, atirou e não conseguiu matar, nós vamos ter um crime tentado no direito brasileiro. Então, olha a importância do iter criminis. Nós vamos ter uma dose maior ou menor de punição a depender do momento do crime, ele aperfeiçoado ou não. Em alguns crimes, nós vamos ter também o exaurimento. Então, alguns crimes eles são punidos simplesmente na execução. Eles já se dizem consumados. Então, de resultado cortado, por exemplo, crimes formais de resultado cortado, lá na execução já se considera consumado. Ok? Então, para eles vai ter um exaurimento. Então, extorsão mediante sequestro. A pessoa que faz a extorsão tentando obter a vantagem financeira. Então, ameaça, coage a outra buscando a vantagem financeira. Não precisa receber a vantagem para que o crime de extorsão seja consumado. Mas, em recebendo, nós vamos ter o exaurimento do crime. Tá? Então, olha só. A etapa interna, que é aquela que nós falamos impunível, é o pensar no crime, é projetar o crime. Eita, vou matar fulano de tal. Então é a projeção mental, é o exercício mental, é a conjectura de pensamento. E essa, olha, ninguém está livre de um pensamento que, se materializado, seria um crime. Ainda mais no Brasil, né? Mais de 1.700 tipos penais. Pensar em cometer um crime é um tanto quanto natural. Então, uma raiva no trânsito fala, nossa, eu vou com vontade de bater naquela pessoa. Mas olha, passou. Foi um exercício mental. E olha, o exercício mental ele é feito constantemente por todo mundo. Então, ele vai lá da idealização, que é a ideia de um ato criminoso, passa pela deliberação, e aí, olha, nós temos essa linha tênue. Então, idealizar um ato criminoso, muita gente pode idealizar, não é? Mas vejam só, vem a deliberação, que é o exame de consciência. Então, é uma ponderação. Qual que vai ser a consequência desse ato? Qual que vai ser o resultado? Vale a pena ou não cometer? Então, exatamente é uma das funções do direito penal. É dissuadir a pessoa de cometer um crime, sabendo ela das sanções penais decorrentes, né? E aí vem a resolução, a pessoa, sim, eu vou cometer. Eu não me importo com as consequências, ou não acredito nas consequências, não é? Então, isso tudo está na fase da cogitação. Não é punível, viu, gente? Não é punível, ainda que constitua parte do iter criminis. E aí vem a etapa externa, a partir do momento que aquela vontade se exterioriza, se manifesta de alguma forma. Então, a primeira parte dessa manifestação vai ser a preparação. Aí inicia-se a materialização da ideia. São atos que são indispensáveis para a realização de um crime. E olha, via de regra, não são puníveis, como eu falei. Então, imagine só, uma pessoa pensa em matar o seu desafeto. Compra uma foto e começa a testar, tirar o alvo com a faca que ela tem. Não é crime. Não é crime. Ah, então a pessoa, olha, vou tentar aqui arremesso de faca para que eu comece a treinar para matar meu desafeto. Vejam, é um ato preparatório, a faca que ele quer matar, ele já comprou, já está treinando para conseguir, né, acertar a pessoa, mas como o ato preparatório não é punível, então não vai ter um crime aí, tá? Excepcionalmente, nós vamos ter a possibilidade de punição. São chamados os crimes obstáculos, né? São o ato preparatório, ele já é convertido pelo legislador em um crime. Então vejam só, a associação criminosa, que é a associação de pessoas visando o cometimento de crimes. Uma associação permanente de pessoas visando o cometimento de crimes. Então, o nosso Código Penal ele já punha essa conduta. Ele fala, olha,
associarem-se pessoas, não é? Visando o cometimento de crimes. Então vejam, associarem-se pessoas e pensar em cometer um crime, no Brasil, é um ato preparatório punível. Então vejam, visando algum crime. Então é um crime obstáculo. Primeiro associa para depois cometer um crime, tá? Nós temos aí a lei antiterrorista, que pune os atos preparatórios também em seu artigo 5º. Então vejam, a regra é: ato preparatório não é punível, a não ser que previsto em lei, a não ser também que seja criminoso a preparação. Então a pessoa que compra uma arma ilegal para matar alguém. Então veja, é um crime porque autonomamente, não por conta do homicídio, já constitui-se em um crime lá no Estatuto do Desarmamento. Passando para o segundo passo, a execução. Então a pessoa prepara, bola o plano. Então alguém que quer assaltar uma casa. Então a pessoa compra uma escada, faz desenhos da casa, analisa onde estão as câmeras. Veja só, nenhum desses atos é criminoso. Então são aqueles atos preparatórios. Mas quando se inicia a violação do bem jurídico tutelado, tá? Quando se inicia a realização do verbo nuclear do tipo, aí sim, está-se já diante de um crime que pode ou não ser consumado. Então, quando se inicia a execução do verbo nuclear, então todo tipo penal incriminador vai ter um verbo nuclear. Olha só, matar alguém. Então, o verbo nuclear, matar. Então, quando a pessoa inicia um ato capaz de violar o bem jurídico, né, que começa a violar o bem jurídico tutelado, nós estamos diante já de um crime tentado. Então, dá um exemplo. A pessoa comprou uma faca e está treinando no alvo. Então está arremessando no alvo, tentando matar o seu desafeto. Ato preparatório não é punível, faca, arma branca não é punível autonomamente. Ok. A pessoa faz uma tocaia e aguarda o seu desafeto chegar. Quando o desafeto chega, ela arremessa a faca. Veja só. Arremessou a faca, já é capaz de violar o bem jurídico vida, com a intenção de matar. Já é capaz. Por um acaso, a faca erra o alvo. Olha só, não foi capaz de atingir o alvo, mas nós estamos diante de um crime tentado. Por quê? Porque o ato foi capaz de violar, iniciou a violação ao bem jurídico tutelado. Olha só, ele quis matar alguém e usou de todos os meios que ele tinha, no caso a faca e o arremesso, que a pessoa tinha treinado, para tentar matar o seu alvo. Ok? Então, olha só. Então, iniciada a execução, essa execução violadora do bem jurídico tutelado, tá? O agente já responde pela tentativa. O ato tem que ser idôneo, capaz de lesar o bem jurídico. Então, vejam só. A perícia determina que aquela faca arremessada, se tivesse atingido, seria capaz de matar o alvo. Olha só, o ato é idôneo. E segundo, o ato é inequívoco. A tentativa foi de violar o bem jurídico. Então vejam só, a pessoa é presa e na casa dele se apreende o alvo com várias marcas de arremesso daquela faca e um alvo de uma pessoa, com aquele gel balístico que verifica a capacidade de lesar, né? Então olha só, o ato é inequívoco. Analisou-se diante de alguns elementos que havia o dolo efetivamente matar a pessoa, tá? Ou então, eventualmente, ele confessa, ó, realmente eu queria matar, mas errei, infelizmente, enfim, né? Então, vejam, iniciada a execução, ainda que não seja consumada, é possível responder pelo crime. Então, olha só, a gente está falando no meio do caminho, a ligação entre a execução e a consumação. Existem diversas teorias para tentar explicar esse meio do caminho. Olha só, teoria subjetiva. O que importa é a vontade. É a vontade. Pune-se, inclusive, a preparação. A pessoa com a vontade, arremessando facas, já demonstrando a vontade, já é punível. Não é adotada no Brasil. Teoria objetiva. Importa iniciar a realização do núcleo independentemente da vontade.
Então veja, muda-se a figura, não depende da vontade na teoria puramente objetiva. Então veja, uma pessoa brincando com sua faca, chega na rua, ela arremessa a rua para acertar o chão. E olha, por um acaso, a pessoa que passava consegue se desviar. Veja, olha só, por essa teoria, iniciado uma realização apta a atingir o objetivo, já seria punível a título de tentativa. Não é o caso no Brasil, tá? Teoria da hostilidade ao bem jurídico. Qualquer ato que afronte o bem jurídico tutelado são puníveis. Então parece muito com a teoria objetiva, não é adotada no Brasil. A teoria preferencialmente adotada no Brasil é a teoria objetivo formal ou lógico formal. E olha só, ela exige a concretização de parte da conduta típica e exige também o elemento subjetivo do dolo, viu? Então vejam, arremessar a faca com a intenção de tirar a vida de outrem. Por um acaso, por um elemento externo, a faca não atingiu seu objetivo. Vejam, a conduta é idônea, apta a violar o bem jurídico, é inequívoca a vontade de acertar. Então vejam, olha só lembrando, nós temos um elemento objetivo e um elemento subjetivo. Um ato que se direciona, um ato de vontade direcionado a um determinado fim, finalismo, que é o que nós adotamos, e um ato idôneo, objetivamente capaz de violar o bem jurídico. Se não fosse assim, estaríamos diante de um crime impossível, ok? Então, uma faca arremessada que a perícia verificaria, olha, ainda que a faca acertasse em qualquer região, não seria capaz de matar. Então, não estaríamos diante de um homicídio por absoluta incapacidade de lesar o bem jurídico com aquele objeto. Então, olha só, Brasil adotou via de regra a teoria objetivo formal ou lógica formal. Nós temos ainda a teoria objetivo material. Olha só, direito penal português, ele adere a essa teoria, tá? Ele considera os atos que são próximos, anteriores, os atos preparatórios à violação do tipo, se na visão de um observador, vejam só, aparenta o início da execução do tipo. Então, uma pessoa chegando com a escada para colocar em um muro para tentar furtar a casa. Então, a pessoa está com uma mochila, que não tem nada, a não ser umas ferramentas para violar o bem. Coloca uma escada e na hora que está subindo, pela teoria portuguesa, nós estaríamos diante de um crime tentado já. Um crime tentado. Então, olha só, considera-se os atos imediatamente anteriores. A pessoa tinha uma mochila, uma chave de fenda para abrir a porta, uma escada para subir, então já seria punido, ok? No direito brasileiro, não. Se essa pessoa fosse conduzida nessa situação para a delegacia, os bens seriam todos apreendidos, mas ela não responderia por tentativa de furto, tá? Porque não daria para se vincular, não teria se iniciado. Diferentemente, é uma pessoa com a escada já subindo na casa, tá? Diferente. Teoria objetiva individual depende da visão do autor e não do observador, tá? A preparação imediata se imbuída de vontade. Olha só, incluímos a vontade aí, a vontade de realizar um ato. Então a pessoa de fato tinha vontade de realizar aquele ato e algum elemento externo a impediu de cometê-lo. Então, teoria objetivo individual. A consumação, então, quando nós temos o nexo, quando nós temos a ligação entre a conduta e o resultado, tá? Olha só, tendo o resultado já, nós temos a consumação do tipo. Vão reunir-se todos os elementos da definição legal e aí o crime consumado. Então, matar alguém. Tem uma ação que levou à morte de alguém, uma pessoa. Então, já tem o aperfeiçoamento do tipo, disse que o crime é consumado. Está lá no artigo 14, inciso 1º do Código Penal. Nos casos, olha só, e aí vai ter uma diferenciação. Nem todo crime exige um resultado naturalístico. Os crimes materiais são aqueles que vão exigir um resultado naturalístico. Então, para que esses sejam consumados, necessita-se de um resultado. Então, o crime vai se aperfeiçoar quando tem-se o resultado previsto no tipo. Então, matar alguém.
É quando alguém já está sem vida. Aperfeiçoou-se o tipo. Ao revés, nós temos os crimes formais, que é o crime também chamado de resultado cortado ou consumação antecipada, que são crimes, gente, que exigem somente a conduta. E por isso são chamados crimes de mera conduta. Então, a mera prática de uma conduta prevista no tipo já configura o crime sem necessidade de que haja um resultado naturalístico. Então, tráfico de drogas em algumas das suas condutas. Por exemplo, levar consigo. A pessoa estava levando consigo uma quantidade de drogas que pelos elementos lá da lei de drogas aparentam o tráfico. Então veja, não é preciso vender a droga. Não é preciso vender a droga. A mera conduta de levar consigo uma determinada quantidade de drogas em uma determinada situação específica, tá? Pode-se considerar aí o tráfico de drogas. Então vai ser um crime formal. Crime formal. Qualificados pelo resultado. Então olha só, a consumação vai se dar com o resultado que agrava o crime. Seja esse resultado doloso ou culposo. Se for culposo, nós vamos estar diante do préter dolo. Então, o dolo no antecedente, a culpa no consequente. Alguém queria uma conduta e consegue outra culposamente. Então, olha só, A queria lesionar B, mas excedeu-se sem querer, B morreu. Então, vou dar um exemplo muito simples. O A, uma pessoa, queria dar um soco em seu desafeto. Ele deu um soco, a pessoa acabou caindo, batendo a cabeça e vindo a falecer. Então, vejam, a intenção era causar uma lesão corporal, mas houve um resultado que fugiu ao que se pretendia. Então nós temos o crime préter-doloso. O dolo era dar o soco para causar uma lesão. O resultado foi a morte. Então nesse caso, vejam só, o resultado qualificou o crime. Então o que era um homicídio virou um homicídio com uma lesão corporal, virou uma lesão corporal com resultado morte. Nós temos os crimes de perigo concreto. Ele vai se consumar quando há uma efetiva exposição de um bem a um perigo. Eu vou dar um exemplo, o artigo 250, o crime de incêndio. Então veja, uma pessoa que toca fogo em sua casa, nem sempre vai ser crime. Tá? Então, destruir o próprio bem não vai ser crime. Vai ser crime quando, dentre outras questões, claro, trouxer perigo a outro imóvel, a outra pessoa ou a outro bem. Então, só existe a casa da pessoa no meio de um descampado. A perícia mostra que não traz risco nenhum, não trouxe risco nenhum para ninguém tocar fogo naquela residência. Então, não vai ser crime. Diferentemente, a pessoa toca fogo numa casa e traz risco para construções, para casas vizinhas, ou com um veículo, enfim, né? Então, depende da exposição concreta ao risco, a possibilidade de lesão. Então vão exigir perícia e comprovação por outros meios eventualmente. Já o crime de perigo abstrato, a mera prática do crime já pressupõe o perigo. Porte de arma de fogo, sem registro, claro. Tá? Então, meramente portar, ainda que não traga um risco efetivo, vejam só, já constitui como delito. Então a pessoa está com a arma, portando a arma, já presume-se o perigo. Então não importa se efetivamente trouxe perigo a alguém. Crimes permanentes são aqueles crimes que protraem-se no tempo, eles se estendem, se expandem no tempo. Por exemplo, sequestro enquanto a pessoa for mantida em cárcere. Tá? Então, o crime vai, enquanto a conduta manter-se praticada, o crime se protrai. Guardar drogas também. Enquanto a pessoa estiver com a droga guardada, receptação em algumas modalidades. A pessoa que esconde um veículo que ela sabe que é produto de crime e ela comprou, por exemplo. Né? Então, enquanto ela estiver com aquele bem guardado, ou o traficante com a droga guardada, ou o sequestrador com o sequestrado, tá? Considera-se aí o crime permanecendo e protraindo-se no tempo. Os crimes habituais, por sua vez, são aqueles crimes que exigem a reiteração de atos, em que os atos isoladamente são irrelevantes penais. Então, por exemplo, manter casa de prostituição. Então, pessoa que fez uma festa em um dia e usou aquela casa para
né? Como caso de prostituição, não constitui esse crime, tem que ser reiterado. Então, tornou-se uma casa que com habitualidade, então tem que ser reiterada. Nós vamos ter outros crimes aí também. E, para finalizar aí o intercrimes, nós temos o exaurimento, que em alguns casos não são exigidos, como por exemplo nos crimes formais. Então vejam, é o caso em que após a consumação do delito, permanecem os efeitos lesivos do crime, tá? Ou decorrem efeitos concretos. Então, por exemplo, crimes de mera conduta, de consumação antecipada ou de efeito cortado, né? Vejam só a conduta já constitui o crime, mas pode ter um exaurimento, tá? Guarda relação aí com os crimes formais, muito direta com os crimes formais. Zaffaroni chama de consumação material do crime formal. Então, olha só um exemplo. Extorsão mediante sequestro. Uma pessoa que sequestra e ameaça querendo obter lucro, já com essa conduta, ainda que não obtenha o lucro, ela já comete um crime. Veja só, já comete um crime. Se depois vinha a oferir a vantagem econômica, nós vamos ter meramente o exaurimento do crime. Então o crime já foi consumado. Ali vai ser simplesmente o exaurimento do crime. Então, só privar a pessoa com a ameaça para oferir vantagem é o crime nesse caso. Receber a vantagem é o mero exaurimento. Então, o crime teve a consumação antecipada. Então, vejam, por que eles chamam também de consumação antecipada. Vamos lá, então, olha só. Agora vamos ver a tentativa. Então, dentro do intercrimes, nós temos algo que corta, que é a tentativa. Então, a tentativa está lá no artigo 14, inciso 2º. A consumação, inciso 1º, a tentativa, inciso 2º. E olha só o que é dito lá. Quando iniciada a execução, ela não se consuma por circunstância alheia à vontade. Então, veja, a pessoa queria, mas por algo alheio à vontade, seja um agente externo ou algo natural, tá? A pessoa não consegue consumar. Então, nós vamos ter alguns elementos que vão estar juntos. A tentativa é uma execução inacabada de um crime. É uma execução inacabada. Por força de algo externo ao agente. Algo que não está sob controle do agente. Vai ter algumas sinonímias: conatos, crime perfeito, crime manco, crime incompleto. Então são sinonímias aí do crime tentado. E nós vamos ter alguns elementos que vão estar envoltos no crime tentado. Olha só, a execução tem que ter sido iniciada, vai ter que ter um ato externo à vontade do agente que impede a consumação, que corta o crime antes da consumação, e deve ter a vontade do agente de consumar o delito. Então, são 3 elementos que devem estar conjugados e que são extraídos aí do inciso 2º do artigo 14 também. Então, olha só, nós temos também, como lá no intercrimes, algumas teorias. Nós temos a teoria subjetiva pura, que há simplesmente a punição da vontade criminosa a título de tentativa, nos atos preparatórios. Olha só, o que vale é a intenção do agente. Nós vamos ter a teoria sintomática, que vai se punir, na escola positiva lá de Lombroso, são várias viagens, né, da época, que vai se punir o agente em razão do perigo gerado por ele. Então, olha só, vale o perigo em perspectiva quando manifestado. Então, se manifesta o perigo em perspectiva, já vai responder a título de tentativa. E nós temos a teoria adotada pelo Brasil, que é a teoria realística, que vai se punir a tentativa quando essa afeta o bem jurídico tutelado. A punição vai ser inferior à punição dada pelo crime consumado. Então a ideia da teoria realística é que iniciou-se a afetação do bem jurídico tutelado, mas não afetou na totalidade. Então vai se punir com a pena reduzida. E olha só, é o que diz lá o nosso artigo 14, no que tange a tentativa, porque vai reduzir-se a pena de 1/3
até 2/3. E vai depender de quê? Do quanto se chega perto da consumação do crime, tá? Ressalvando que, excepcionalmente, vão se punir os atos preparatórios, como nós já falamos. Então, olha só, como se calcula a diminuição da pena entre 1/3 e 2/3 para o crime tentado? Vamos ver o quanto se caminha no intercrimes. Quanto mais se chega perto da consumação, menor é a redução. Então, a caminhada no intercrimes é inversamente proporcional à redução. Então, veja, quanto mais distante da consumação, maior é a redução da pena. Quanto mais perto da consumação, menor é a redução da pena. Então, olha só, um exemplo, uma pessoa quer matar outra com arma de fogo. Se a pessoa é pega, no primeiro exemplo aí, já sacando a arma de fogo, então olha só, a pessoa saca a arma de fogo e um policial percebe, já pula e consegue tomar a arma de fogo. Vejam só, então a pessoa queria matar a outra, na hora que sacou a arma, o policial consegue abordá-la evitando o tiro. Nós vamos ter um distanciamento muito grande do resultado. Então a redução de pena vai ser maior. No segundo caso, a pessoa saca da arma, dispara 2 tiros, 3 tiros, acerta a vítima e então o policial consegue impedi-la de concluir o ato criminoso. Então, nesse caso, a redução vai ser menor. Então, vejam, quanto mais próximo da violação total do bem jurídico tutelado, menor é a redução da pena. Nós temos diversas espécies de tentativa. Então, isso aqui doutrinariamente se construiu, tá? E são diversas as espécies. A primeira é a tentativa branca ou incruenta, é aquela que não vai atingir materialmente o bem jurídico tutelado. Então, vamos dar um exemplo aí da disparo de arma de fogo. A pessoa tenta e erra os tiros. Vejam, é uma tentativa incruenta porque não conseguiu atingir o alvo, ainda que tivesse tentado. Então, não trouxe nenhuma lesão, só um perigo de lesão concretamente analisado. Olha, tentou-se, mas não conseguiu. Por um agente externo. A capacidade dela, o agente fora do controle. Externo que eu falo, gente, é algo fora do controle da pessoa. A pessoa acha que conseguiria acertar, não conseguiu. A tentativa cruenta ou a tentativa vermelha é aquela tentativa que acaba atingindo o alvo. Então, a mesma ideia do tiro, só que acertou um disparo no braço. Tá? Então, essa é a tentativa cruenta, que é aquela que consegue lesionar materialmente o bem jurídico tutelado. Não completamente levando à morte, tá? Mas conseguiu atingir. Nós temos a tentativa perfeita e acabada, ou tentativa propriamente dita. Essa é aquela que o agente ele esgota toda a possibilidade que ele tinha e ainda assim não consegue atingir o resultado. Então, um exemplo da arma, a pessoa está com um revólver com 5 munições. Ela dá 5 disparos e não consegue matar a vítima. Então veja, a pessoa tentou, usou todos os meios à sua disposição, mas algo que fugia ao seu controle, que é a mira, não conseguiu deixar com que ela realizasse o crime. Então essa é a tentativa acabada ou perfeita. E nós temos a tentativa imperfeita, que é a pessoa impedida antes de acabar o meio disponível. Então, mesmo exemplo, revólver com 5 munições. Um disparo, errou, 2 disparos, errou e alguém aí impede de tentar os 3 últimos disparos. Então, olha só, tentativa perfeita ou acabada é que a pessoa usa todos os meios. A inacabada ou imperfeita é que a pessoa é impedida antes de usar todos os recursos que ela tinha para cometer aquele crime. Alguns crimes, gente, há a impossibilidade de se punir na modalidade tentada. Então, vejam só, o primeiro deles é o crime culposo. A tentativa, como tem como pressuposto um ato de vontade, o dolo, dirigido a um fim específico, por exemplo, matar, ela exige a conduta dolosa. Então, o crime culposo é incompatível com a modalidade tentada. Por quê? Porque não tem um ato de vontade direcionado a um fim. Crime préter doloso. Então, o resultado não é pretendido já anteriormente.
Então a pessoa já não pretende o resultado anteriormente, portanto não é possível a tentativa. Já vai responder a título de culpa de qualquer jeito. Já vai responder a título de culpa de qualquer jeito, tá? Então olha só o exemplo que eu trouxe. Lesão com resultado morte. Se a pessoa só lesiona, não levando à morte, vai responder só pela lesão corporal. Não tem como ter a tentativa de morte também, porque não queria a morte. Então, o crime culposo é incompatível com a tentativa. Então, o préter doloso também, porque a culpa no consequente não tinha dolo, portanto, é incompatível com a tentativa, como nós falamos primeiro. Entenderam? Então, olha só. A pessoa bate na outra, ela só queria bater. Se ela bate e acaba sobrevindo à morte, vamos ter uma lesão corporal com resultado morte. Se ela só agrediu e conseguiu efetuar as lesões, nós temos a lesão consumada, tá? Não tem a tentativa da morte. Crime unissubsistente. Então é um crime que exige uma conduta só para sua realização. Como é uma conduta única, ela se exterioriza por um só ato, não é possível a tentativa. Então, por exemplo, desacato. A pessoa só precisa verbalizar. Ah, seu policial de merda. Então, nós temos um desacato. Não tem, seu policial e alguém tampa a boca dela. É meio complicado se imaginar aí algo desse tipo. Então, nós estamos diante de um crime unissubsistente, onde, portanto, não é permitida aí a tentativa. Crimes omissivos próprios. Olha só, como eles são unissubsistentes, vale o que a gente falou anteriormente. Por exemplo, a pessoa se omitir do socorro. Ela fica olhando, e a pessoa acaba desfalecendo-se. Então, a omissão é um ato único, crime unissubsistente. Crime de perigo abstrato também são unissubsistentes. Então, a pessoa tem o porte de arma de fogo, não dá para tentar portar uma arma de fogo. Ela porta ou não. Então, pode incorrer aí, eventualmente, em outro crime. A Lei de Contravenções Penais 3688 de 1941, ela prevê expressamente, seu artigo 4º, que as contravenções não são punidas a título de tentativa. Então, olha, não é que as contravenções não podem ser tentadas, é porque a lei expressamente fala que não pune a tentativa. Então, a tentativa é impunível no caso das contravenções. Crimes condicionados, que são sujeitos a um resultado como a instigação ao suicídio. A pessoa que auxilia a suicidar, ela só vai responder se houver o resultado, seja a morte ou uma lesão grave, ok? Então, só nesse caso de crime condicionado não se pune a tentativa porque não se tem o resultado. E o resultado é exigível para o crime acontecer. Crimes habituais, como nós falamos lá atrás, a conduta única, ela é o irrelevante penal. Então, se não se pune sequer a conduta única, quanto mais a tentativa de uma conduta única. Por exemplo, exercício irregular da medicina. A pessoa monta um consultório de medicina sem ser médico. Ela vai ser punida se ela reiteradamente cometer essas condutas. Agora, imagina a pessoa que tenta montar um consultório. Então, não tem como ou viabilidade de se punir a tentativa, tá? Ao revés, e para finalizar aqui, nós vamos ter alguns crimes que são punidos somente na modalidade tentada. Então, são tipos autônomos que vai se punir tão somente a tentativa. Se consumados, vai ter outro tipo penal para puni-los. Então, olha só, crimes contra a segurança nacional, nós temos dois tipos. Vejam só, o artigo 9º, olha como ele começa. Tentar submeter o território nacional ao domínio ou soberania de outro país. Então, a tentativa dessa submissão, por si só, já configura crime. Vamos lá, outro. Tentar desmembrar parte do território nacional para constituir um país independente. É o separatismo, Nós tivemos muito isso no sul do Brasil, Querer criar um país independente. Então, vejam só atos tentados, visando esse determinado fim, já são em si punidos. Beleza, pessoal? Então, olha só, aqui nós terminamos as noções básicas sobre o iter criminis e dentro do iter criminis, mais especificamente, que exige um adensamento maior, a tentativa também, tá? Finalizamos aqui e já estamos, repito, chegando ao final
da matéria concernente ali ao Direito Penal 1. Nós vamos ter mais uma temática de Direito Penal 1, já vamos estar encerrando e vamos estar aí com o curso completo de Direito Penal 1. Para quem é aluno nosso da FASEC, hoje nós vamos ter mais tarde um encontro no Microsoft Teams para corrigir algumas questões aí relacionadas a essa temática. Então, a gente se vê mais tarde com esse objetivo, ok, pessoal? Então...